Olá, galera do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje eu irei fechar, o nosso capítulo sobre o primeiro reinado e o período regencial, tá certo? Prometo ser o mais claro possível para que fique mais fácil o entendimento de vocês em relação a esse conteúdo. Vamos começar falando da regência una do Padre Feijó, Bom, o Padre Feijó era um padre, já diz o nome, o padre, e ele era um cara que ele era um liberal, Vocês viram aí que os liberais era o pessoal mais à esquerda, do nosso país. Era o pessoal que defendia algumas, por exemplo, a abolição da escravatura, Tinha um pensamento mais radical à esquerda, Pronto, ele é esse cara. Ele vai assumir o governo, a regência do nosso país em 1835 vai até 1837. O que vai ocorrer nesse período de 2 anos, que o Padre Feijó está à frente, comandando nosso país? Bom, o que vai acontecer é que vão surgir 2 grupos, no campo político, que são os progressistas e os regressistas. Os progressistas, já diz o nome, um avanço, algo novo. Sim, eles defendiam algumas mudanças na política, mas não defendiam a abolição da escravatura, por exemplo, já que eram tão progressistas, Você pode ver que tudo no Brasil, o contexto, e o seu significado são diferentes, Progressista, mas não defende a abolição da escravatura. Então foi isso que aconteceu, gente. E os regressistas eram o pessoal que era contra as reformas liberais. Era o pessoal que queria manter a abolição, escancaradamente, e queriam também manter os seus privilégios. Não queriam esse negócio de mudança social, de organização, de melhorias para os pobres. A abolição da escravatura, jamais. Então os regressistas, eles defendiam isso. O que é que vai acontecer ainda mais no período do Padre Feijó? Exatamente, movimentos separatistas. Isso, no norte do nosso país, no nordeste e no sul do nosso país. Vão acontecer vários movimentos, várias revoltas, essas de cunho libertador, para separar essa região do país e para acabar também com a escravidão. Então vocês podem ver que o momento que o Padre Feijó assume a nossa regência do país, ele pega várias questões difíceis de ser, sem falar que ele tinha uma oposição dentro do próprio governo. Então a Câmara, por exemplo, julgava ele ser incapaz de conter as revoltas que estavam eclodindo em todo o país. Então é mais ou menos isso o que ocorreu no período regencial do Padre Feijó. Vocês lembram que um pouco antes, uns 50, 60 anos, 70, 60 anos, estava ocorrendo lá na França a Revolução Francesa, um ideal liberal, Então, esses ideais liberais, de acabar esse ideal de revolução, de acabar com antigos regimes, antigos modelos sociais, ele chega até o Brasil, O liberalismo, ideológico, as questões liberais ideológicas, não estou falando da questão econômica, chega ao Brasil. E é isso que vai eclodir em vários lugares. Como eu falei para vocês, já estamos falando das revoltas regenciais. Em vários lugares do Brasil, praticamente no mesmo período, vão ocorrer várias revoltas. Por exemplo, lá no norte do nosso país, temos a cabanagem, que foi de 1835 a 1840. Eu vou explicar cada um, tá certo, pessoal? Ainda lá no nordeste do país, temos a balaiada, que vai de 1838 a 1841. No nordeste temos a sabinada, que vai de 1837 a 1838. E temos a revolta dos malês, que vai de 1835. Só isso, 1835. E lá no sul temos a Revolução Farroupilha, que vai de 1835 a 1845. 10 anos de guerra. Então, é basicamente isso, pessoal, as revoltas. Agora eu vou explicar resumidamente cada uma dessas revoltas, tá certo, pessoal? Vamos para a cabanagem. Por que ganhou esse nome, cabanagem? Primeiramente, eu vou explicar o contexto histórico e vou explicar por que ganhou esse nome. Bom, o contexto histórico da época é o seguinte. A região ficava ali na província do Grão-Pará.
é a região praticamente do nosso norte do país atualmente. Está aí no mapa para vocês verem. Pronto. A província do Grão-Pará. O que era que ocorria nessa região? Várias e várias disputas políticas. Temos aí uma elite, né, da província que sempre estava em atrito uma com a outra, né? A elite, porque você sabe que elite são várias famílias, né? Então essas famílias ficavam em atrito uma com a outra para ver quem mantinha o poder lá na província do Grão-Pará. O que acontece? A população no geral, né, os pobres, os escravos, estavam passando muita dificuldade. O que é que vai acontecer, gente? O que é que vai fazer com que ecloda essa rebelião? Bom, esse cara aí que vocês estão vendo na foto, Bernardo Lobo de Souza. Gente, não encontrei nenhuma foto de Bernardo Lobo de Souza. Então vamos continuar com o vídeo. Ele vai ganhar o cargo de o presidente da província, né? Ele vai ser o presidente da província. E essa medida do imperador, né, vai de alguma forma desagradar a elite local, né? A elite local da província do Grão-Pará começa a fazer uma revolta. Automaticamente os povos indígenas que fazem parte daquela região também, não contentes com a política, né, do Bernardo Lobo de Souza, vão fazer o quê? Vão se juntar à revolta, né? Os escravizados também vão se juntar à revolta. E os cabanos, que eram as pessoas que moravam às margens dos rios que cruzam aquela região, né? Por isso que ganhou esse nome, cabanagem, né? Por causa dos cabanos, que eram os moradores que moravam à beira do rio, né? Eles vão também se juntar. Então vai ocorrer essa revolta, né? Vários conflitos com o exército brasileiro. Resultou que essa revolta foi abafada em 1840 e o saldo de mortes foi aproximadamente 40 mil pessoas. Foi um dos episódios mais violentos cometidos pelo Império Brasileiro. 40 mil pessoas foram assassinadas porque estavam revoltadas contra o governo. Então é isso, pessoal. A cabanagem é basicamente isso. Um dos fatores que contribuiu bastante para o fim dessa revolta foi exatamente a luta entre essas classes que estavam lutando juntas, né? Porque, ó, então tá lá junto o grande proprietário de terra, o escravizado, o índio, né? E a elite comercial. Então esses povos também brigaram entre si e o movimento acabou se enfraquecendo e o exército brasileiro chegou com tudo e matou todo mundo. Então vamos para a revolta dos malês, que vai ocorrer em 1835, lá em Salvador. Vou explicar o contexto. O contexto era mais ou menos esse, pessoal. Os escravizados, né, da Bahia, grande parte que chegou nessa época, eram islamizados. Esse povo islamizado já sabia escrever, né? Diferente de outros povos que vieram para o Brasil, para ser escravizados aqui no Brasil. Eles não tinham, né, o costume de escrever. Já os malês, né, que eram islamizados, eles já sabiam escrever. E é exatamente dessa forma que a revolução vai ocorrer lá na Bahia. Todos os escravizados queriam, obviamente, né, a sua liberdade. Obviamente que isso não foi, né, conseguido por eles nesse momento. O que é que vai ocorrer, pessoal? Os escravizados vão começar a espalhar pela cidade textos na língua, né, muçulmana, no Islã, né, na língua árabe, né, na língua árabe, na verdade. Vão começar a escrever. Os portugueses não sabiam ler os textos em árabe, e aí por isso que ficou muito fácil dos escravos saberem, né, e espalharem por tudo. A revolta começou em Salvador, né, o plano deles era sair matando todo mundo, né, matando os fazendeiros que tinham escravos, matando a polícia também local, que na época não era polícia o nome, né, eram os guardas, na verdade. Só que deu errado, essa revolução deu errado. Eles começaram, né, tudo certinho, bonitinho, começaram a matar algumas pessoas, né, alguns fazendeiros, alguns guardas. Acabou que alguém denunciou eles e a guarda de Salvador vai lá e acaba com a revolta. Vários e vários dos revoltosos foram assassinados, outros foram mandados de volta para a África e outros foram vendidos de Salvador para outras regiões do nosso país.
Então vocês podem ver que o objetivo central dessa revolta era exatamente a libertação dos escravizados. E algumas fontes dizem que eles também queriam criar um Estado Islâmico aqui em Salvador. Né? Não sabe se ao certo se isso é verdade, né? Mas algumas fontes falam isso. Que o objetivo central era abolir a escravidão em Salvador e também instituir, né, um Estado Islâmico, né, muçulmano aqui em terras brasileiras. Então essa foi a revolta dos Malês. Agora eu vou falar da Sabinada. A Sabinada ocorreu em 1837 a 1838. Por que ganhou esse nome Sabinada? Por causa do grande pensador e líder dessa revolta, o Francisco Sabino Barroso. Ele era um médico jornalista que morava ali em Salvador também. E o que era que eles queriam? Tornar a Bahia independente e o que mais? Tornar a Bahia numa república. E eles também defendiam, né, ele e as pessoas que faziam parte da revolta, defendiam também, né, o fim da escravidão. Como defendia o fim da escravidão, a elite local não aderiu à causa. Então foi isso que enfraqueceu o movimento. O movimento começou ganhando força entre os escravizados, entre os povos indígenas, entre os povos mais pobres, né, de Salvador. E, infelizmente, como não tinha o apoio da elite local, a revolta foi sufocada e tivemos aí um saldo de aproximadamente 3.000 pessoas presas, né? E também tivemos algumas mortes. Algumas pessoas foram julgadas, a maioria, na verdade, eram ex-escravizados, escravizados, e os pobres foram foram, né, julgados. Então, a revolta da Sabinada, né, a Sabinada, foi esse movimento que queria, né, tornar a Bahia independente e tornar a Bahia numa república. Então, vocês entenderam a Sabinada. Gente, o contexto de praticamente todas essas revoltas são basicamente o mesmo, né? Todos estavam sofrendo, né, com a política do Império, né, de esquecimento, de não ligar para esses povos, e eles vão se revoltar. É isso que vai acontecer na Balaiada, lá na província do Maranhão. Entre 1838 a 1840 vai acontecer uma revolta. Porque o nome é Balaiada. A Balaiada não, porque o nome é Balaiada. Devido aos balaios, que é aquele cesto, né? Você já deve... Tá aí na imagem, né? Tá aí na imagem. Então esse pessoal, o sonho deles era a mesma coisa, tornar, né, a região independente, né, e acabar com a escravidão de vez, porque teve a participação de quilombolas, de povos indígenas e mais uma vez dos pobres. E, infelizmente, esse movimento também foi sufocado pelas forças do exército. Gente, eu estou falando só um resumão, mas eu vou deixar aqui na descrição cada, né, vídeo explicando como foi cada revolta. Eu estou explicando só um resumo. Temos aí agora, vamos falar agora sobre a Revolução Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos. Mais uma vez, essa revolução, essa guerra ela vai ocorrer lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e uma parte do Paraná, né? Qual é o motivo? A cobrança dos altos impostos ao pessoal que produziu o charque, né, a carne de charque. O governo vai aumentar o imposto para esse setor. A elite local estava um pouco chateada com a política do nosso Império Brasileiro, né? Tudo isso juntou a fome com a vontade de comer. Eles se unem e declaram, né, independência, e declaram que agora ali, a região do Sul, primeiramente foi no Rio Grande do Sul, seria uma república. A República Piratini, isso mesmo. Depois, lá onde hoje é Santa Catarina também, eles declararam a independência e declararam que lá seria uma república. A República Juliana ou Catarinense. Isso mesmo. Então vai acontecer uma guerra, como sempre guerra. O que vai diferenciar essa guerra, né, pessoal, das outras revoltas, é que essa guerra ela tem um caráter elitista. Não que as outras também não tenham, né? Mas essa sim tem um caráter elitista. É a elite que vai se revoltar contra o Império Brasileiro. Então vai acontecer uma guerra lá. Essa guerra vai durar aproximadamente 10 anos, né? Muita gente vai morrer, como sempre. E
mais uma vez, o exército brasileiro consegue sufocar, né, essa revolta. Então a revolta Farroupilha foi mais ou menos isso, mas eu vou deixar mais uma vez falando aí na descrição um vídeo falando sobre a revolta Farroupilha. Tá certo, pessoal? Devido à pressão sofrida pelo padre Feijó, ele vai renunciar o cargo em 37 e em 38 os conservadores voltam ao poder, né, com a pessoa do Araújo Lima. Ele era um regressista, lembra que eu falei do regressista, né? E eles vão aplicar algumas leis, por exemplo, que dão mais poder ao governo central, né, nas mãos do governo central. Sem falar também que um período depois, né, temos aí o golpe da maioridade. O que seria isso, meu Deus? Em 1840, o menino, né, o Dom Pedro II, tinha apenas 14 anos. O que é que vai acontecer? A nossa Câmara Legislativa vai aplicar uma lei, né, que aprovava que, mesmo tendo 14 anos, o Dom Pedro era de maior, indo contra a própria Constituição brasileira. Então, esse menino vai assumir, o menino Dom Pedro II, ele vai assumir o cargo de imperador com 14 anos em 1840. E isso é considerado um golpe porque ele não tinha 18 anos, né? Ainda faltava 4 anos para ele completar 18 anos, ele tinha 14 anos, por isso que é falado de golpe, né? Por isso que foi um golpe da maioridade, né? Porque também todo mundo clamava: nós queremos um imperador, nós não temos um imperador, a gente quer um imperador, uma pessoa que faz parte da família real. Então o menino já estava com 14 anos e ele assume o governo do Brasil, né? O Império do Brasil. E é o governo mais longo da história do nosso país, né? Os presidentes geralmente duram 8 anos, né, com essas eleições, no período democrático, e ele durou apenas 49 anos à frente do nosso país. Então esse menino aí, ele vai fazer algumas coisas positivas e algumas coisas negativas. Então já é assunto para outro capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Vocês vão responder apenas a parada obrigatória da página 28. A outra parada obrigatória que passou não precisam responder. Quer dizer, se responder, pode ser que eu dê uns pontinhos extra. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem na paz e tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.